Que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E olha, é um grande prazer poder estar compartilhando com você, tá, esse momento maravilhoso, esse momento de Deus, na sua vida, quanto também na minha vida. E só temos aqui louvar o Senhor por esta manhã de domingo, esta manhã abençoada, em que nós estaremos aqui juntos compartilhando a palavra do nosso Deus. Olha, estamos estudando as lições bíblicas da revista da CPAD, que estamos acompanhando nesse trimestre. E hoje nós estaremos estudando mais uma lição abençoada, não é? Uma lição abençoada mesmo, porque ela traz um tema, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Estamos falando sobre o apóstolo Paulo, não é? E aqui nós temos, tá, a lição, a primeira página da lição, para você aí observar. E então, estamos estudando esse tema, pois é um tema muito forte, um tema muito bonito também, que nos traz ensinamentos grandiosos para a nossa vida, né? Tanto para a nossa vida cotidiana, como cristãos que somos, como também para a nossa vida ministerial, tá certo, meu querido? E o tema é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O nosso textuário da nossa lição deste trimestre, né, do dia 31 de outubro de 2021, o nosso textuário está em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, que diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Querido, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação, tá? O nosso texto em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 a 25, e também no capítulo 2, versículo 1 a 5, tá bom, meu amado? E nós vamos proceder essa leitura para que a gente possa, assim, entender o comentário do autor da revista, tá? Então, meu amado, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Querido, segundo o comentarista, os objetivos específicos da lição de hoje é destacar a centralidade da pregação do apóstolo Paulo, como também alencar as expressões chaves na doutrina de Paulo e também pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Tá bom, meu amado? Que Deus continue a nos abençoar e que sejamos observadores, atentos da palavra do Senhor nosso Deus. Tá bom? Olha, nos dias de Paulo, nem todos acreditavam na possibilidade de um homem crucificado ser o Filho de Deus. Era muito difícil para as pessoas acreditarem, que um homem crucificado fosse o Filho de Deus. O que você pensaria numa situação como esta, por exemplo, em que você vê alguém sendo morto em uma cruz, sendo humilhado, maltratado, Alguém portador de um grande poder, alguém que era esperado como o Salvador, como aquele que viria trazer libertação política para o povo judeu. Como você se portaria ou se comportaria diante de um quadro como aquele que os judeus viveram, Então, meus amados, é importante nós vermos que não era fácil para os judeus acreditarem que o Cristo crucificado fosse o Messias que eles estavam esperando, não é verdade? Então, é muito comum nós vermos, e alguém, que até pode se destacar no meio do povo cristão, e de repente nós vemos essa pessoa fracassando, essa pessoa sofrendo uma derrota, e aí nós ficamos em dúvida com relação à fé dessa pessoa. Agora você imagina Jesus, passar pela morte na cruz, diante da expectativa de que o Messias viria para salvar, politicamente o povo judeu, Paulo, ele descobriu a verdade sobre Cristo, sobre o Cristo crucificado e ressurreto. E por isso a sua missão de vida foi pregar aos judeus e também aos gentios o Cristo crucificado. Pregar que o Cristo crucificado é o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Então Paulo, ele descobriu a verdade sobre Jesus Cristo. Então, amado, o crucificado foi a mensagem central do apóstolo Paulo. Pregar o Cristo crucificado. Esta foi a mensagem central, E esta é a mensagem central do Evangelho. O Cristo crucificado para nos redimir dos nossos pecados, tá bom? O Evangelho de Cristo, ou do Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, Esta é a mensagem que Paulo pregou para os gentios, para os judeus, que Paulo divulgou durante o seu ministério, meu querido? Então, nesta lição, nós veremos o quanto a mensagem da cruz traz
impacto à nossa vida espiritual e também à nossa vida espiritual. A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto é a centralidade da pregação do apóstolo Paulo. O segundo ponto é a expressão-chave na doutrina de Paulo. E o terceiro ponto é os efeitos da mensagem da cruz. São 3 pontos e cada um está dividido em 3 tópicos, tá certo? O primeiro ponto é a centralidade da pregação de Paulo. Então nós vemos aqui no primeiro tópico o ministério da pregação e o Cristo crucificado, tá? Então, meu amado, sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão, tá? E o maior doutrinador do cristianismo. Segundo o comentarista, suas cartas baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs, tá? Embora Paulo não tenha convivido com o Senhor Jesus, meu amado, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, segundo ele, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 12. Recebeu para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Amado, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e reconhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Então Deus manifestou a sua sabedoria ao mundo através do seu Filho Jesus, o Cristo crucificado, pregado pelo apóstolo Paulo, tá certo, meu amado? Então, é importante nós entendermos isso aqui, tá, meu querido? O segundo tópico do primeiro ponto fala sobre a palavra da cruz, é a loucura da pregação. A palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, nós lemos, porque a palavra da cruz é loucura. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. Amados, havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e também aos filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era a cruz um instrumento de suplício e de morte. Como disse, os judeus esperavam um Messias que salvaria o mundo político. E Jesus veio morrer na cruz do Calvário e frustrou todas as expectativas do povo judeu, porque esperavam um rei humano, deste mundo, para este mundo, e não um rei da glória. O terceiro tópico diz o seguinte: para os judeus e gregos, a cruz, irmãos, era considerada loucura. Por quê? Porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, queriam milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Então você vê que a expectativa
das pessoas que esperavam Jesus na época eram diferentes daquilo que o Senhor Jesus trouxe. Assim, meu amado, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava, né? O conteúdo da mensagem de Paulo, meu querido, gerava o quê? Gerava escândalo. Escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Querido, entretanto, embora a mensagem de Paulo era poderosa em Deus, tá? Mesmo sendo uma mensagem simples, porém poderosa, porque era uma mensagem do coração de Deus para o coração das pessoas. A palavra da cruz, ela preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz isso. O Evangelho é poderoso para salvar, e Paulo mesmo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, o Evangelho é poderoso para salvar o homem. Que homem? O homem que crê, tá? Então, meu querido, é importante nós entendermos, tá, que a mensagem da cruz, pregada pelo apóstolo Paulo, traz verdades importantes para as nossas vidas. No segundo ponto da nossa lição, fala sobre expressões-chave na doutrina de Paulo. Olha, há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Então nós vemos aqui expressões usadas pelo apóstolo Paulo, que são expressões chaves, né? Então quando Paulo pregava, ele dava ênfase a essas palavras chaves, a essas expressões chaves, como Evangelho de Cristo, tá? Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Paulo priorizava a pregação sobre Jesus Cristo e a razão desta mensagem, o poder desta mensagem e o porquê do Cristo ter sido morto e o porquê da ressurreição do Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo, além de aparecer nos quatro evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo está lá em Romanos 1,16, tá? E das 76 ocorrências da palavra evangelho no Novo Testamento, 54 vezes nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo. Paulo deu muita ênfase ao Evangelho de Cristo. Paulo deu muita ênfase ao sacrifício de Cristo. Paulo deu muita ênfase à morte do Senhor Jesus e à sua ressurreição. Tá, meu amado? Então, por isso nós podemos dizer que ela é central. Tá? A palavra da cruz, o Evangelho, é uma mensagem central, tá? Ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo, tá, meu querido? Olha, Cristo crucificado, tá? Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo faz uma pergunta aqui. Olha, não foi diante dos vossos olhos que Jesus foi crucificado? Então Jesus dá muita importância aqui
no Evangelho de Cristo e dá muita importância na crucificação. E ele chama aqui a atenção das pessoas, meu amado, aqui em Gálatas, e ele diz logo: ei, não foi diante de vocês, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, amado, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem do Evangelho, tá? Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, meu querido, Paulo dava toda a ênfase a ela. O apóstolo afirmava que a mensagem era mais sublime, era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Segundo o comentarista, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Então esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem do apóstolo Paulo. Olha, meu amado, não podemos deixar de pregar o Cristo. Jamais podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. Nós não podemos pregar um evangelho onde não falamos do evangelho de Jesus. Nós não podemos pregar um evangelho onde nós não falamos da crucificação de Jesus Cristo. E Paulo deixa muito claro isso. Como também, meus amados, nós não podemos pregar o evangelho sem falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Cristo ressurreto precisa ser o conteúdo da mensagem que levamos às pessoas que precisam de Deus e de salvação. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Então, Jesus morreu sim na cruz do Calvário. Pareceu loucura para os judeus, para os gregos, mas porque eles não creem na ressurreição. Mas o Senhor Jesus ressuscitou. Então não há importância na morte de Cristo se o Senhor não o tivesse ressuscitado. Mas nós cremos na ressurreição. E, meus queridos, sem a ressurreição, a cruz não teria nenhum sentido, nem para Cristo e nem também para nós. Em vão seria a nossa pregação, em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo, pois ele não havia ressuscitado, mas Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que ele está vivo e está à direita de Deus, está à destra de Deus, Pai, intercedendo por sua igreja, intercedendo por nós. Olha, meu amado, que maravilha, né? Que bom sabermos que o nosso Cristo está vivo e que o nosso Cristo intercede por nós. Não é verdade, meu amado? Então, meu querido, a terceira palavra-chave, a terceira expressão-chave é Cristo ressurreto. Como diz aqui o comentarista, não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado, tá? Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Cristo. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meu querido, a ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela, a ressurreição, completou a obra da salvação.
consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Então, logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, meu amado, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como o crucificado e ao mesmo tempo como o ressurreto, tá? Então, Jesus morreu sim na cruz do Calvário, mas o Senhor Jesus foi sepultado e ele não está no sepulcro, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então esta é a mensagem do Evangelho pregada pelo apóstolo Paulo. São expressões chaves na doutrina de Paulo: o Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Amém? Que Deus continue nos abençoando, tá, meu amado? Olha, o terceiro ponto, o tema é os efeitos da mensagem da cruz. Os efeitos da mensagem da cruz. Tá? A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Precisamos entender logo isto aqui. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por isso, nós devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, como instrumentos para curar enfermos, como instrumentos para libertar as almas dos demônios, das opressões malignas. Amados, os milagres da salvação, como a cura, a libertação, devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Olha, meu querido, os efeitos da mensagem é uma vida no poder de Deus. É uma vida de humildade. Os efeitos da mensagem da cruz produz uma vida vivida no poder de Deus. Os efeitos da mensagem da cruz produz uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Compara a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui, diz o comentarista aqui, que a sabedoria do mundo exclui a Deus e enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Enquanto a sabedoria de Deus nos faz prostrar-nos diante de Deus, não é? Nos faz reconhecer a nossa miséria, nos faz descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração, como ele diz lá em Mateus 11, versículo 29. A mensagem da cruz, meu querido, nos constrange a viver uma vida de humildade. Então esse é o efeito da mensagem da cruz. Produz
em nós uma vida de humildade. Produz em nós uma vida humilde. Amém? Olha, a mensagem da cruz produz nas nossas vidas, produz em mim, produz em você uma vida de dependência. Uma vida de dependência do Espírito Santo. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Não é verdade? A mensagem da cruz nos diz claramente quem sou eu, quem é você, quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter também a plena consciência das nossas fraquezas humanas, das nossas limitações pessoais, dos nossos medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente dependermos e confiarmos no Espírito Santo de Deus. O Espírito nos faz agir, o Espírito nos faz ter criatividade, o Espírito nos faz fazer coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo. Que bom, não é, meu amado? Então, meu querido, é importante nós entendermos aqui, tá? Que a mensagem da igreja é a mensagem da cruz de Cristo. A mensagem da igreja é a cruz do Senhor Jesus. Essa cruz dá conta de Cristo, tá? Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas traz poder para nós que cremos no Cristo crucificado, que cremos no Cristo ressurreto. Esta mensagem salva, esta mensagem cura, esta mensagem liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela também uma vida de poder, poder de Deus, uma vida de humildade, uma vida de dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Então, meu amado, que o Papai do Céu, nesta manhã abençoada, possa permitir o vosso entendimento, abrir o vosso entendimento para a lição desta manhã, tá? Que o Senhor Deus dos céus venha abençoar você grandiosamente. O que nós aprendemos? Nós aprendemos, meu querido, verdades importantes na lição de hoje, tá? Nós aprendemos que o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Olha, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos manifestando o poder de Deus a outras pessoas. Nós aprendemos também, meu querido, que o Evangelho é a sabedoria de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Também aprendemos que a mensagem da cruz revela quem somos nós, tá? A mensagem da cruz revela quem somos nós. Então, por isso, precisamos atentar para o Evangelho do Senhor Jesus. O primeiro ponto da lição, nós aprendemos sobre a centralidade da pregação de Paulo. E Paulo centralizou a sua mensagem, tá? Na pregação do Cristo crucificado. Paulo tinha compromisso
de apresentar aos seus ouvintes o Cristo crucificado. Mesmo que para isto, meu amado, ele tivesse que enfrentar grandes dificuldades, mas ele tinha o compromisso de mostrar também a palavra de Deus. E a palavra da cruz é a loucura da pregação. Então, meu querido, Paulo insistiu na sua palavra, tá? E pregou aos judeus, pregou aos gregos, pregou aos gentios. Nós aprendemos no segundo ponto as expressões chaves na doutrina de Paulo. E as expressões chaves foram o Evangelho de Cristo. Paulo não pregou o Evangelho de homem. Paulo não pregou o Evangelho dele mesmo. Paulo pregou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As expressões chaves da doutrina de Paulo é Cristo crucificado. Esta é a segunda expressão chave. Cristo crucificado. Paulo fazia questão de falar da crucificação, porque a crucificação de Cristo nos traria a salvação. Era preciso que as pessoas entendessem o mistério da crucificação, porque foi através da crucificação que nós alcançamos a salvação. Paulo, na terceira expressão da doutrina paulina, ele fala sobre o Cristo ressurreto. Paulo ensina a igreja, Paulo ensina aos seus ouvintes que Jesus Cristo ressuscitou. Esta é uma das expressões chaves da doutrina do apóstolo Paulo. Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto para a igreja do Senhor Jesus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas Paulo nos faz entender que ele, o Senhor Jesus, ressuscitou. E foi isso que nós aprendemos aqui no segundo ponto. No terceiro ponto, fala sobre os efeitos da mensagem da cruz, não é? Então, aqui ele fala sobre uma vida no poder de Deus. Olha, a mensagem da cruz produz no homem uma vida no poder de Deus. Então, quando o homem absorve, quando o homem recebe a palavra, a mensagem da cruz, sua vida passa por processos de mudanças e ele passa a viver uma vida no poder de Deus. Também, Paulo nos ensina aqui na mensagem da cruz, e a mensagem da cruz produz na gente um outro efeito, produz uma vida de humildade. Você sabe aquele homem prepotente, aquele homem arrogante, aquele homem cheio de si, dono da situação, que quer mandar em tudo, que acha que ele é o centro de todas as atenções, humilha todo mundo, está entendendo? Quando ele recebe a Cristo Jesus, os efeitos da mensagem da cruz produz nesta pessoa uma vida de humildade, uma vida humilde, tá? Então, meu amado, os efeitos da mensagem da cruz provocam uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade, provoca também uma vida na dependência do Espírito Santo. Passamos a ser dependentes do Espírito Santo, passamos a buscar a orientação de Deus através do seu Santo Espírito para todas as nossas atitudes. Antes de tomarmos decisões, procuramos, na dependência do Espírito, entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, meu amado, esta é a mensagem que o Senhor nos traz através desta lição. Que Deus esteja abençoando você e abençoando grandiosamente, abençoando a sua vida poderosamente. Olha, para você refletir
no dia de hoje, tá? A respeito de Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo, né? Que a mentalidade, ou que mentalidade havia na época de Paulo? O que as pessoas pensavam a respeito do Cristo crucificado? Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era o quê? Era uma afronta aos religiosos e aos filósofos, não é? Havia também, porque a cruz era considerada loucura. Você entendeu a lição de hoje? Você poderia responder, por exemplo, por que a cruz era considerada loucura para os judeus, para os gregos? Meu querido, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Chocava a sabedoria humana. Por isso, ela era considerada loucura para os judeus e para os gregos. Mas o que significa a palavra evangelho? Paulo deu tanta ênfase a essa palavra. E o que significa essa palavra? Tá? A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. O evangelho é boas novas, tá? E é isso que nós precisamos levar para as pessoas, boa notícia. As pessoas precisam saber de coisas boas, sabe? Os jornais impressos, televisivos, radiofônicos têm levado notícias drásticas, tristes, terríveis. Dificilmente os jornais anunciam uma coisa boa. O evangelho é algo bom. O evangelho é uma boa nova. O evangelho é uma boa notícia. E nós precisamos levar essa boa notícia para as pessoas. Chega das pessoas estarem ouvindo notícias de morte, de destruição, notícias de desespero, de desastres, de tantas coisas ruins. Quando nós temos, meus amados, a mídia, nós temos o WhatsApp, o Face, o YouTube, nós temos o Instagram, tantas outras mídias que nós podemos levar essa boa notícia para as pessoas, contar para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Meu querido, segundo a lição, por que os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina? Você que assimilou, você que acompanhou a lição junto conosco, por que será que os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina? Né? Por que eles têm dificuldades de entender? Por que acham que é loucura? Por que eles não conseguem alcançar a sabedoria divina? Olha, os homens, eles não conseguem alcançar a sabedoria divina porque estão escravos do pecado. E por isso, para eles, isso é loucura. Por isso, para eles, a sabedoria divina é loucura. Porque estão escravizados pelo pecado. E é por isso, meu querido, que o Senhor Jesus diz lá em João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda houve aqueles que disseram: mas nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. E o Senhor Jesus diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Então, os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina porque estão escravos do pecado. E por isso, para eles, isso é loucura.
Você está entendendo, meu amado? Procura entender a sabedoria divina. Procura buscar a sabedoria divina. Você vai ver que o Papai do Céu vai te abençoar grandiosamente, tá? O Papai do Céu vai te abençoar poderosamente. Você buscar a sabedoria divina. Tiago diz que se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Agora mais, o que a mensagem da cruz nos ensina? O que você tem aprendido com a mensagem da cruz? O que a mensagem da cruz nos ensinou na lição de hoje? Olha, querido, a mensagem da cruz nos ensina a depender do Espírito, não de nós mesmos. Enquanto nós estivermos achando que nós é quem podemos, que nós é quem fazemos, que nós é quem somos os importantes, enquanto nós não aprendermos a depender do Espírito Santo de Deus, nós ainda não entendemos a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz nos ensina a depender do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que nesta manhã abençoada, que neste domingo, você e eu possamos refletir na mensagem da cruz. Refletir nas expressões do apóstolo Paulo, nas expressões chaves. Nós possamos refletir nos efeitos que a mensagem da cruz vem produzir na sua vida, na minha vida. Tá? Uma vida de poder ou uma vida no poder de Deus. Uma vida de humildade e uma vida na dependência do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Na nossa próxima escola bíblica, esta é a nossa lição, tá? Então, nós vamos estar estudando Paulo no poder do Espírito. É a lição de número 6 do dia 7 de novembro de 2021. Esta lição muito importante para nossas vidas, para aprendermos como é ser dependente do Espírito Santo, tá? Então, a próxima lição agora, do dia 6, aliás, a lição do número 6, do dia 7 de novembro de 2021, Paulo no poder do Espírito Santo. Se você tem esta revista aí na sua casa, tá? Estude a lição, para que a gente possa juntos aqui também compartilhar, que você possa refletir e entender mais a respeito desse poder maravilhoso do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, meu amado, quero falar para você que estou feliz de poder estar compartilhando com você a palavra de Deus através da lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Também quero convidar você para estar conosco na nossa escola presencial. Todo domingo, na sede da nossa igreja, nossa escola começa às 7h30 da manhã até às 9 horas. Ali estudamos a palavra e nós temos ali classe para o jardim, classe de junior, nós temos classe de adolescente, temos classe de jovem, temos classes para as senhoras, também temos classe para os senhores. E ali estamos estudando a palavra de Deus. A maior escola do mundo, é a Escola Bíblica Dominical. Então, que você possa estar conosco neste domingo, às 7h30 da manhã, ali no Templo 7 da Comunidade Batista Cristã. Estamos localizados na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Aloysio Chaves. Mas também nós temos outros endereços. Nós temos a Comunidade Batista Cristã no bairro do Moraizão.
lá na rua Manuel Prata. O pastor Adriano está ali aguardando você. E com certeza será um grande prazer receber você ali na Comunidade Batista Cristã do bairro do Moraizão, na rua Manuel Prata. Nós também temos a nossa igreja no bairro do Sol Nascente. Ali no bairro do Sol Nascente, na rua Santo Antônio, esquina com a rua do Dendezal. Pastor Leandro, a pastora Socorro estão ali aguardando você. Convidamos você para participar da escola bíblica ali, tá? Às 8 da manhã. Somente na nossa sede é às 7h30. Nas demais igrejas é às 8 horas da manhã, tá? Então, lá no bairro do Sol Nascente, o pastor Leandro está ali aguardando você. Vá lá participar. Com certeza vai ser um grande prazer para toda a igreja receber você ali. Também no bairro Nova Esperança, ainda em Santo Antônio do Tauá, nós temos lá na rua São Cristóvão, número 20, Tabernáculo da Bênção da Comunidade Batista Cristã. Ali está o presbítero Felipe para receber você ali às 8 da manhã para a escola bíblica dominical. Também lá no loteamento Manuel Lobo, nós temos a Comunidade Batista Cristã Deus Proverá. Lá também nós temos a escola bíblica dominical. Pastor Genival, a pastora Alba estão ali para receber você, sua família, para participar da escola bíblica dominical. Com certeza será um grande prazer ter você ali participando da escola dominical. Tá certo, meu querido? Então, aqui na cidade de Tauá, nós temos 5 endereços para você estudar a Bíblia conosco. Mas temos também lá em Tracuateua da Ponta. A pastora Rosângela está ali todos os domingos às 8 da manhã para a escola bíblica dominical. Temos também a nossa igreja em Tracuateua, fica na avenida principal ali de Tracuateua. Procure a Comunidade Batista Cristã ali e com certeza você vai ser muito bem recebido. Também nós temos lá em Burralhos, tá? Na rua Capitão Nonato, na avenida principal ali de Burralhos. Nós temos a Comunidade Batista Cristã ali e o presbítero Hélio, o pastor Giovanni, todos estão ali para receber você para a escola bíblica dominical às 8 da manhã. Também nós temos em Santo Amaro, o pastor Josuel estar ali para receber você e a sua família às 8 da manhã para a escola bíblica dominical, tá certo, meu amado? E também em todas as nossas igrejas nós temos também o culto da família aos domingos às 19 horas, tá? Mas também temos culto às quartas e às sextas em todas as nossas igrejas, sendo que na nossa sede nós temos os nossos cultos, domingo pela manhã escola dominical, domingo à noite às 19 horas o culto da família, terça-feira são cultos de campanhas, tá certo, meu amado? E quinta-feira nós temos reuniões de célula. No estado do Amapá temos várias igrejas ali, lá, aqui mesmo no rodapé, você vai poder estar vendo, ó, bem aqui, tá? O que está passando aí, o endereço das nossas igrejas, também aí no estado do Amapá. E eu convido você a participar de uma das nossas reuniões ali no Amapá, tá? Temos lá o bispo Silvio Ney, ali na cidade de Mazagão, no templo sede, no centro da nossa cidade. Temos mais ainda as nossas igrejas no bairro da Olaria e também no bairro do Caega, tá? Ali em Mazagão, como também lá no Sicuriju, né? E em Macapá nós temos lá no Distrito do Coração e também temos lá no bairro Jardim Marco Zero, ali próximo ao monumento, né, do Meio do Mundo. O pastor Paulo Machado está ali para receber você. Vai ser um prazer ter você ali. Ainda em Santana, nós temos lá no bairro Igarapé da Fortaleza, a nossa igreja ali, e também em Anauerapucu e no Rio Anauerapucu. Então nós temos vários endereços ali no Amapá. Com certeza você vai encontrar uma igreja bem perto de você. Nós louvamos a Deus, meu querido, pela sua audiência, por você ter acompanhado a gente até agora. Louvamos a Deus
por este domingo, que seja um domingo de bênção, de graça, de paz, que seja um domingo de muita unção e muito poder. Obrigado. Convido você para estar conosco hoje à noite, às 19 horas, no culto da família. Com certeza, será um culto muito abençoado. Deus vai abençoar você, vai abençoar a sua vida e com certeza você vai ter um encontro maravilhoso com o Senhor. Tá certo, meu querido? Então, conto com a sua participação, que Deus esteja abençoando a sua vida, Deus esteja guardando você. Nós vamos estar orando agora, pedindo a bênção de Deus e agradecendo pela lição da Escola Bíblica Dominical. Querido Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos e exaltamos o teu nome por esse momento que o Senhor nos permitiu estudar a tua palavra. Pai, abençoa todos que acompanharam a gente, abençoa todos que oram comigo agora. Pai, visita os enfermos, visita os encarcerados, visita, meu Deus, aqueles que são prisioneiros de Satanás. Liberta, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ver, meu Deus, a tua glória, Pai, em nome de Jesus, que a tua glória venha alcançar a cada pessoa que ora comigo agora. Pai, se está enfermo, cura. Se está desempregado, abre a porta de emprego, meu Deus, para esse teu filho, para esta tua filha, e que a bênção dos céus venham alcançar estas vidas poderosamente. E assim, meu Deus, sara de todas as enfermidades. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. A gente se encontra no próximo domingo com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Tá bom, meu querido? Fica aí na paz do Senhor Jesus. Ele venha te abençoar poderosamente e você possa entender, né, cada dia e cada vez mais a mensagem de Cristo para a sua vida. Tá bom, meu querido? Então, fique na paz do Senhor, que Ele te proteja, Ele te guarde, Ele te dê a sua paz, Ele te abençoe grandiosamente. Domingo vindouro, a gente está aqui novamente para mais uma escola bíblica dominical. E Ele, o Senhor, venha abençoar você poderosamente, tá certo? Então, a paz de Cristo no seu coração. Até o próximo domingo. Como